Toda superação exige renúncia, exige o esforço, porque superação leva tempo. Seja qual for a situação, seja uma perda, seja uma traição, uma separação, uma decepção. Tudo isso, para ser superado, precisa de um esforço. Porque se aquela pessoa que está passando por aquele momento não se esforçar para continuar sobrevivendo sem aquilo que perdeu, esta pessoa vai ficar isolada, triste, depressiva, porque ela vai continuar vivendo o passado. Ela não vai se esforçar para superar. Quem vive de passado, ele não se esforça para superar aquilo que perdeu. Então isso tem feito com que muitas pessoas tenham vivido oprimida, depressiva, por não lutar para sobreviver sem aquilo que perdeu. Não é fácil, não é fácil. Você tem que viver a realidade. Não é fácil. Mas uma arma poderosa que nós temos para sobreviver em meio às perdas, às decepções, às aflições desta vida, é enfrentando a realidade. É procurando todo dia entender que nós precisamos continuar vivendo e continuar lutando. Quando os meus filhos morreram, primeiro eu perdi um filho com 14 anos. Ele morreu afogado. Não foi fácil. Nós estávamos fazendo a obra de Deus. Não foi fácil. Foi muito difícil. A perda do meu filho. E anos mais tarde, perdi outro. Teve a vida ceifada. Então foi muito difícil. É difícil conviver sem a presença dos meus filhos. Todo dia eu tenho que entender que eles não estão mais comigo. Todo dia eu tenho que dizer para mim mesmo que eu preciso sobreviver, que eu preciso lutar, eu preciso reagir. Dia após dia eu preciso superar os meus limites. Dia após dia eu preciso vencer a tristeza, a angústia, a decepção, o desespero na minha alma. Todo dia eu tenho que vencer. Todo dia eu tenho que lutar para não viver de passado. Todo dia. Então não é fácil. A superação, ela acontece passo a passo nas nossas vidas. Pouco a pouco, nós vamos vencendo, vamos aprendendo a lidar com cada situação, a encarar cada situação. Então, é um processo. Superação é um processo. E como é que a gente resiste? Como é que a gente consegue sobreviver a tudo isso? Na presença do Senhor. Buscando a presença do Senhor. Nos humilhando nos pés do Senhor. Nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz a palavra do Senhor que há tempo de paz e tempo de guerra. Então, os tempos de guerra são esses momentos difíceis a qual nós enfrentamos. E parece que o tempo não vai passar. Parece que nós não vamos superar. Parece que nós vamos ficar ali afundados naquela prisão de desespero, de dor, de angústia. Parece que a gente não vai chegar do outro lado. É como que a gente esteja remando contra a maré. O vento está soprando ao contrário. Então é um momento muito difícil, que nós só conseguiremos vencer, permanecer de pé,
se a gente estiver buscando revestimento espiritual, blindagem na nossa mente, pedindo que o Senhor venha guardar o nosso coração com o escudo da fé. Então não é fácil. É uma batalha espiritual todo dia, né? Pela madrugada. A gente levanta, aquela lembrança, aí o desespero quer se apoderar da nossa vida, e quer nos botar para baixo. O que nós vamos fazer? Vamos para os pés do Senhor, pedir misericórdia. Ainda que não tenha palavras, a gente só chora, se derrama na presença do Senhor, pede misericórdia, pede força, equilíbrio, né? No processo de superação, a gente precisa muito, muito, muito pedir para Deus o equilíbrio mental, emocional, psicológico, para a gente não se tornar uma pessoa desequilibrada, em meio àquela situação que a gente está enfrentando, porque tenta fazer de nós pessoas desequilibradas, né? Que a gente venha ficar uma pessoa atribulada, atormentada. Não é fácil, não é brincadeira, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Eu falo para você por experiência própria, a gente consegue vencer as perdas, as decepções, as traições, tudo que vier contra a nossa vida, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o Consolador, nós conseguiremos vencer sim, nós conseguiremos romper, né? Não permitindo que a tristeza venha fazer morada na nossa vida, não permitindo que a angústia venha marcar território na nossa vida, mas todo dia lutando, todo dia guerreando por nós mesmos, né? Então, superação tem esses processos, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, a gente consegue vencer, a gente consegue chegar do outro lado, a gente consegue ser curado na presença do Senhor, porque é passo a passo. O Senhor vai nos curando, dia após dia o Senhor vai nos curando. Nós vamos nos esforçando, nós vamos lutando, nós vamos clamando e o Senhor vai fazendo a obra em nossas vidas. E mais, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo fazer uma obra completa na nossa vida, porque se a gente não der liberdade, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: enchei-vos do Espírito, né? Ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, se a nossa casa estiver cheia, nosso coração estiver cheio do Espírito, se a nossa mente estiver cheia do Espírito, nós estiver dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, o mal ele não vai poder fazer morada, porque não vai ter espaço para o mal. Então depende muito de nós. Superação não depende só do Espírito Santo. Superação depende de cada um de nós termos disponibilidade para vencer dia após dia no nome do Senhor, dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós, nos curar, nos sarar, para que possamos estar firmes na presença do Senhor. Amém? Receba esta palavra para o teu coração. Você que está passando por um momento de luto, um momento talvez de traição, de decepção, de perseguição. São muitas coisas que acontecem na nossa caminhada, no percurso da nossa caminhada, são muitas coisas. Olha quando Jesus falou lá em Marcos, capítulo 4, ele chamou os discípulos para atravessar para o outro lado do rio, mas ele não disse o que eles iam enfrentar antes de chegar do outro lado, mas tinha uma palavra liberada: vamos para o outro lado. A tempestade se levantou, mas o Senhor estava com eles e deu vitória. Então, essa é na sua e na minha vida. O Senhor está conosco e é Ele quem garante vitória em nossas vidas. Amém?